Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo interpreta a crise dos mísseis de Cuba em outubro de 1962 à luz dos movimentos estratégicos propostos pelo Prémio Nobel Thomas Schelling. Vamos então começar. No vídeo de hoje analisamos um conjunto de ações que visam conduzir o adversário à beira do precipício, induzindo-o a dar um passo atrás. As ações tomadas por Kennedy durante a crise dos mísseis de Cuba em outubro de 1962 são frequentemente apresentadas como um exemplo bem-sucedido deste tipo de estratégia. Tal como em outros movimentos estratégicos, a componente psicológica é crítica. O êxito de Kennedy dependeu da sua resistência mental e da sua capacidade para avaliar a determinação dos soviéticos. Muitos decisores praticam esta arte obscura. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo é o caso dos gestores de uma empresa nas negociações com os sindicatos. E, para ser mais concreto, vejamos o caso de Champalimaud. A siderurgia nacional era a joia da coroa do Império Industrial de António Champalimaud. Após o 25 de abril, a 2 de maio de 1974, a Comissão de Trabalhadores da Siderurgia Nacional apresentou um conjunto vasto de reivindicações. Champalimaud empenhou-se nas negociações e chegou a um acordo com os trabalhadores. Da varanda do edifício, Champalimaud fez um discurso inflamado aos trabalhadores da empresa, dizendo que o homem do aço fala aos homens do aço. A ameaça de greve foi afastada até dezembro de 74, quando a maioria dos trabalhadores exigiu que os quadros não abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho não recebessem prémios de produtividade. António Champalimaud recusou atender às exigências dos trabalhadores. Os trabalhadores ameaçaram proibir a entrada de quadros qualificados na fábrica e o industrial enfrentou um dilema. A tensão subiu e o homem do aço optou por manter a sua reputação de negociador duro. Como resultado, o alto forno da siderurgia esteve a funcionar sem técnicos qualificados e, por isso, refere Luís Champalimaud, ficou irremediavelmente danificado. Outros exemplos são a ameaça de referendo sobre o Brexit por David Cameron e o processo de negociação com a União Europeia conduzido por Boris Johnson, que decorreu de forma atribulada. O referendo visou dar credibilidade à ameaça do Reino Unido sair da União Europeia se não obtivesse um pacote financeiro mais favorável. Face à recusa da União Europeia, foi feito o referendo. Posteriormente, durante o progresso de negociação, várias vezes houve o risco de se esgotar o prazo das negociações sem um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, com consequências catastróficas. Outro exemplo é um Parlamento dividido que precisa aprovar um orçamento, onde os partidos políticos representam uma coreografia complexa ao longo de meses e em que dramatizam sobre as consequências da votação final do orçamento. O último exemplo são as negociações de transferências dos jogadores de futebol, como por exemplo Adriano Silva. Em 31 de agosto de 2017, o Sporting acordou a transferência do jogador para o Leicester pelo valor de 22 milhões de libras. É comum neste tipo de negociações os clubes arrastarem o processo negocial como forma de pressão sobre o outro clube. E, neste caso, os documentos da transferência do jogador chegaram à FIFA 14 segundos depois do fecho da janela de mercado. O jogador ficou numa terra de ninguém, impossibilitado de jogar quer pelo Sporting, quer pelo Leicester, até à abertura da nova janela de mercado, só voltando a jogar oficialmente no dia 1 de janeiro de 2018. As estratégias em que os jogadores se aproximam do precipício são delicadas e perigosas e combinam vários movimentos estratégicos em simultâneo. Em resposta à presença de mísseis americanos na Itália e na Turquia e ao desembarque falhado na Baía dos Porcos em 1961, Khrushchev concordou com o pedido de Cuba para instalar mísseis nucleares para dissuadir uma invasão.
A construção de instalações militares começou no verão de 1962. Em outubro, os Estados Unidos iniciaram o bloqueio naval a Cuba. No espectro de ações e reações, há ações claramente seguras, por exemplo, retirar, e outras claramente perigosas, por exemplo, lançar um ataque nuclear a Cuba. Mas no intervalo entre estes dois extremos, onde termina a segurança e começa o perigo? A resposta é que esse ponto não existe. O que existe é um aumento gradual do risco de conflito incontrolável. A essência da estratégia à beira do precipício é a criação deliberada de risco. Este risco tem que ser mais intolerável para o ameaçado, de forma a que ele procure eliminar o risco ao satisfazer as exigências de quem o ameaça. Este tipo de ações pode ser visto como um movimento estratégico que assenta numa ameaça e que visa alterar as expectativas do adversário. Há três questões-chave. A primeira questão é: por que o risco em vez de uma ameaça certa? Podia Kennedy ameaçar Moscou com um ataque nuclear se não retirasse os mísseis de Cuba? Podia, mas essa ameaça não seria credível. Um ataque nuclear americano possivelmente conduziria a uma guerra global e, por isso, seria demasiado drástico para ser credível. Embora um ataque nuclear certo não seja uma ameaça credível, o risco de um ataque, caso os soviéticos não retirassem de Cuba, pode ser credível. A incerteza reduz a força da ameaça, tornando-a mais tolerável para os americanos e, assim, tornando-a mais credível para os soviéticos. Trata-se de uma variante do movimento estratégico de avançar em pequenos passos. Os passos são os graus de risco. Kennedy avança pouco a pouco, aumentando o risco de confronto de uma guerra global. Se Kennedy estiver mais disposto a avançar do que Khrushchev, então é mais provável ganhar o confronto. Kennedy consegue aumentar o risco tomando ações de confrontação. A segunda questão é: qual o mecanismo do risco? Suponha que uma probabilidade de confronto igual a 1/6 é tolerável para Kennedy, mas intolerável para Khrushchev. Kennedy podia lançar um dado, iniciando um ataque se saísse o número 6. Mas tal não seria credível, pois Kennedy seria tentado a recuar se saísse um 6. O mecanismo que funciona melhor é o da roleta russa. A ideia-chave é que a decisão tem de estar fora do controle de Kennedy. Nisso é parecido com o movimento estratégico de deixar a decisão fora de controle. Na guerra, os atores frequentemente utilizam o nevoeiro da guerra de Clausewitz para deixar as decisões fora do seu controle. Kennedy tinha muita dificuldade em controlar as operações no bloqueio militar a Cuba. O secretário de Defesa McNamara tentou influenciar o chefe das operações navais, Anderson, a modificar os procedimentos de bloqueio naval. Mas desentenderam-se, tendo Anderson recomendado a McNamara que lesse o Manual de Regulações Navais. Durante o bloqueio, as patrulhas da Marinha Americana procuravam submarinos nucleares soviéticos, pois ameaçavam o bloqueio naval. O plano americano visava pressionar os submarinos a abandonar a área, lançando cargas de profundidade de pouca potência. Um submarino soviético em dificuldades e sem comunicações com Moscovo preparou-se para lançar um torpedo nuclear. A ordem de lançamento nunca foi dada por duas felizes coincidências. Primeiro, um destroyer americano percebeu o que estava prestes a acontecer e emitiu um pedido de desculpa. Segundo, acidentalmente, um dos oficiais do submarino viu o pedido de desculpa e bloqueou a ordem de lançamento do torpedo. Se o submarino soviético tivesse lançado o torpedo e afundado barcos americanos, Kennedy seria obrigado a retaliar. Ignorando ordens de Moscovo, as forças soviéticas abateram um avião americano sobre Cuba com um míssil terra-ar.
As forças soviéticas na ilha estavam extremamente nervosas, receando uma invasão iminente. A inteligência americana tinha uma visão errada das forças soviéticas estacionadas na ilha, sugerindo que as forças eram apenas um quarto das forças realmente existentes. Só muito tarde, o presidente ficou a saber que alguns mísseis já estavam operacionais. Kennedy manteve em aberto a possibilidade de invadir Cuba, uma possibilidade que os seus chefes militares apoiavam com entusiasmo. É perturbador saber que os comandantes soviéticos no terreno tinham autoridade legada para utilizar armas nucleares, armas essas que Washington só soube da existência passados 30 anos. Se Kennedy seguisse a opinião dos seus generais, as armas teriam sido utilizadas. A questão final é o controle do risco. No filme Relíquia Macabra de John Huston, o detetive privado Spade aceita um caso que o envolve com 3 excêntricos criminosos, uma sedutora mentirosa e numa busca por uma estatueta valiosa de um falcão. A determinada altura, Spade escondeu o falcão que Gutman, um homem perigoso e violento, deseja. Spade diz a Gutman: "Se me matar, como conseguirá obter o falcão?" Gutman percebe que não pode ameaçar Spade com uma morte certa e responde: "No calor da discussão, os homens esquecem-se frequentemente do seu próprio interesse. Deixam levar-se pelas emoções e tomam medidas irrefletidas." Por outras palavras, Gutman insinua que pode matar Spade se perder o autocontrole. A insinuação de Gutman só produz efeito se ele tolerar o risco de perder o falcão melhor do que Spade tolera o risco de perder a vida. Finalmente, também tem que ser possível aos jogadores afastarem-se do precipício. Em particular, a parte ameaçada tem de ser capaz de reduzir o risco ao aceitar os termos da parte que a coloca à beira do precipício. 2 conclusões importantes são: primeiro, é inevitável e, porventura, reprovável cair no precipício por vezes. Veja-se o caso do Brexit para Cameron ou o caso de Adrian Silva. Segundo, Kennedy tinha eleições para o Congresso em novembro. Khrushchev não percebeu que, se Kennedy mostrasse fraqueza, tal seria um suicídio político. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.